Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Sexta-feira, cestas biográficas. Vamos dar continuidade à leitura da biografia do nosso primeiro imperador, Dom Pedro I. E olha o galo aí me acompanhando. Galo, bem-te-vi, tem de tudo aqui perto da minha casa. Bom, vamos lá. Muito obrigada por vocês estarem aqui acompanhando essa leitura mais uma vez. Obrigada pela companhia. Obrigada pelas mensagens, muito, muito, muito obrigada pelos likes e muito obrigada a todos vocês, a cada um de vocês que se inscreveu e tem se inscrito no meu canal. Muito obrigada de coração. Vamos começar? Parte 2. Brasil, 1808 a 1831. Carioca mais que português. De seus 36 anos de vida, Dom Pedro passou 23 no Rio de Janeiro e 13 entre Portugal, Açores e França. Seu primeiro contato com o Brasil se deu ainda no mar. Em 17 de janeiro, quase 2 meses após embarcarem em Lisboa, o navio Príncipe Real foi localizado pelo brigue Três Corações, enviado pelo governador de Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda Montenegro. O barco estava carregado de mantimentos frescos da nova terra, verduras, legumes e frutas, como mangas, cajus e pitangas. Em 22 de janeiro de 1808, após 54 dias ao mar, a parte da esquadra que não se perdera durante as tempestades baixou âncoras em Salvador, na Bahia. No dia seguinte, a recepção do povo baiano aos que desembarcavam foi efusiva. Dom Pedro pôs os pés no Brasil pela primeira vez por volta das 5 horas da tarde do dia 23, quando, junto aos pais e irmãos, chegou ao bairro da Ribeira, na Cidade Baixa. O povo os ovacionava à medida que entravam nas carruagens e seguiam pela Rua da Preguiça, de onde subiram a ladeira da Gameleira até o Largo do Teatro. Por entre alas compostas de soldados engalanados, desceram então os veículos e seguiram a pé até a Sé. Os sinos de todas as igrejas repicavam e na catedral cantou-se um solene Te Deum em ação de graças pela feliz viagem. Salvador deve ter feito aos portugueses recém-chegados se lembrarem da Lisboa que haviam deixado para trás. A exemplo da capital portuguesa, a antiga capital colonial do Brasil fora construída em diversos níveis e mostrava-se repleta de ladeiras. Entretanto, a população não lembrava a de Portugal. Segundo o Conde da Ponte, em levantamento feito um ano antes, Salvador possuía 25.502 pretos, quando o número de brancos não excede a 14.260, e o de pardos a 11.350. O viajante francês Ferdinand Denis deixou-nos um retrato vivo da escravidão e da população baiana. Denis, que esteve em Salvador 8 anos depois da corte, observou que o negro ali era, abre aspas, mais livre e mais considerado do que nas colônias francesas, fecha aspas, sendo, abre aspas, menos surrado do que na Martinica e na Ilha de França, fecha aspas. A alimentação, contudo, seria de pior qualidade, abre aspas. Farinha de mandioca, carne seca, algumas bananas, algumas espigas de milho, eis tudo quanto deve nutri-los. Fecha aspas. E não só a comida era ruim aos olhos dos estrangeiros. Abre aspas. Nunca me habituarei a ver esses bandos de homens chegados diariamente da costa da África, esquálidos, abatidos, com um simples pano de algodão por vestimenta. Não raro os senhores os forçam a cantar pela rua, enquanto seguem rumo do armazém, onde esteiras escangalhadas vão dar descanso aos corpos fatigados pela viagem. Fecha aspas. Outro detalhe não passou despercebido ao olhar de Denis.
e provavelmente também não ao de Dom Pedro e do restante da corte. A respeito das mulheres, escreveu o francês, abre aspas, as negras e as mestiças espanta a mobilidade incrível do traseiro delas sempre em movimento. A facilidade das crioulas de fazê-lo girar como uma bola pasma os europeus. Fecha aspas. Ao impacto da cor do povo nas ruas, do contato mais íntimo com a escravidão, das novas cores e odores e da natureza exuberante, seguiram-se novas cerimônias em diversos outros dias para comemorar a chegada da corte à Bahia. No dia 24, Dona Maria desembarcou e juntou-se à família já instalada no Palácio do Governo. Dona Carlota Joaquina só pisaria definitivamente em terra firme 4 dias depois. Ocuparia um aposento na casa da relação, ligada por um passadiço ao palácio. Ali, 18 anos depois, se hospedaria também sua futura nora, a imperatriz Dona Leopoldina. Abertura dos portos. No dia 28, o príncipe assinou a Carta Régia que abria os portos da antiga colônia às nações amigas. A carta pode ser considerada o marco inicial da independência do Brasil. Apesar de esse ato ter sido acordado anteriormente com a Inglaterra, que continuava precisando da riqueza natural do Brasil para abastecer a Revolução Industrial, ele pode ter sido promulgado de forma tão imediata devido à tensão criada pelas centenas de navios que permaneciam parados nos portos brasileiros desde a Ordem de Outubro do ano anterior. Antes da Carta Régia, o Brasil não passava de uma propriedade privada de Portugal, sendo vedada a entrada de qualquer estrangeiro e proibido o livre comércio, conforme narra o comerciante britânico John Armitage. Abre aspas. Pela política de Portugal, uma das mais belas e férteis regiões do globo havia sido privada de toda comunicação e comércio com as outras nações da Europa, a ponto que a residência e a admissão dos estrangeiros eram ali vedadas. Os navios dos aliados da metrópole conseguiam ancorar nos seus portos, mas só era permitido aos passageiros e à gente das equipagens desembarcar vigiados por escoltas de soldados. Fecha aspas. Como exemplo do controle absoluto que Portugal buscava exercer sobre a colônia, podemos citar o caso do livro Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas. Escrita por um religioso que morava na Bahia, a obra, após obter todas as licenças necessárias da mesa censória, foi impressa em Lisboa no ano de 1711. Ao saber de sua existência, o Conselho Ultramarino, órgão administrativo que governava as possessões portuguesas, mandou suspender a edição e confiscou os exemplares em que conseguiu pôr as mãos. O Conselho não viu com bons olhos uma obra que trazia informações sobre as minas de ouro e diamantes do Brasil, bem como dados econômicos referentes às demais produções locais, como a açucareira. O livro poderia provocar a cobiça das demais nações pela colônia americana. Se a abertura dos portos teve consequências diretas para o Brasil, foi unicamente porque a sede do poder havia mudado e era necessário voltar a organizar as finanças portuguesas. A Inglaterra foi quem mais se beneficiou com essa abertura, pois usufruía de taxas especiais de importação e exportação. Em Londres, os comerciantes, ao saberem da possibilidade de tratarem livremente com a antiga colônia portuguesa, mas sem terem a mínima ideia de como era o país, mandaram diversos carregamentos de fogões para aquecer os brasileiros, bem como pesados tecidos de lã. Outra consequência direta para o Brasil estaria, como afirma Sérgio Buarque de Holanda, no Novo Descobrimento. Com os portos abertos, os viajantes estrangeiros enfim podiam desembarcar livremente por aqui, e seus relatos seriam publicados no resto do mundo, mostrando hábitos, costumes, riquezas do país. Dom João foi se deixando ficar em Salvador,
cercado de homenagens e de crescentes manifestações de amizade por parte dos baianos que tentavam seduzir o príncipe e a corte na esperança de restabelecerem novamente a capital do Brasil em Salvador. Se Dom João não lhes fez a vontade maior, correspondia, porém, em régios agradecimentos. Em 5 de fevereiro, promoveu a oficialidade baiana, aumentando os postos militares de todas as armas e distribuindo diversas condecorações. Dom João parecia gostar da cidade. Era comum vê-lo em carruagem aberta, circulando e conhecendo com Dom Pedro seus entornos. Geralmente vinha acompanhado de uma multidão que o cercava com vivas entusiasmados e recebia em troca patacas de prata. No dia 11, junto com o filho, Dom Pedro foi visitar a ilha de Itaparica, onde acabaram presos por conta do vento contrário e obrigados a pernoitar na casa de um ilhéu. Os baianos tentaram de tudo para fazer Dom João ficar. Os comerciantes teriam chegado a prometer-lhe a construção, por eles mesmos custeada, de um magnífico palácio, com todos os quartos e as riquezas dignos de um rei. Entretanto, o futuro da corte seria mesmo o Rio de Janeiro. Apesar de Salvador ser uma cidade grande e bem construída, dotada de diversos templos e grandes edificações, e a capital brasileira estar cercada de pântanos que dificultavam e encareciam a construção de novos prédios, a cidade baiana era muito vulnerável. O forte que ali existia oferecia pouca proteção, uma vez que seu poder de fogo não conseguia cobrir os 10 quilômetros de largura do Canal da Barra. A esquadra, levando a família real e a corte, zarpou para o Rio de Janeiro em 26 de fevereiro, deixando os baianos desconsolados. Antes da partida, Dom João e Dom Pedro devem ter ouvido a população que cantava pelas ruas na companhia de músicos. Abre aspas. Meu príncipe regente, não saias daqui, cá ficamos chorando por Deus e por ti. Fecha aspas. Em 7 de março, a esquadra chegaria ao seu destino final, encontrando a outra parte dos navios perdidos na furiosa tempestade de 8 para 9 de dezembro, que dividiu a frota e parte da família real durante a travessia no Atlântico Norte. O Rio de Janeiro. Como ainda hoje ocorre a quem tem a oportunidade de visualizar a Baía da Guanabara do mar, não é difícil de imaginar como Dom Pedro e os demais viajantes devem ter se maravilhado com a paisagem. O Morro do Pão de Açúcar, com seus mais de 400 metros de altitude, marcava o lado esquerdo da entrada da Barra. A cidade, diferentemente de Salvador, era construída quase inteiramente ao nível do mar. Acima da urbe destacava-se ao fundo a luxuriante vegetação tropical. Entre esta e as construções da cidade, massas brancas refugiam ao sol. Tratavam-se do mosteiro de São Bento, do convento de São Francisco e dos fortes do Castelo e da Conceição, fixados a cavaleiros sobre morros que disputavam o espaço da cidade com os alagadiços. Em 8 de março de 1808, às 4 horas da tarde, na tentativa de fugir do escaldante sol do verão carioca, Dom Pedro e toda a família real, com exceção da avó, desembarcaram no seu destino. Um barco levou-os até o cais do Largo do Paço, atual Praça 15. De lá, assim como em Salvador, seguiram todos sob um palho de seda sustentada por membros da Câmara do Rio de Janeiro para a missa de ação de graças na igreja de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, que então funcionava como sé. Passaram por alas de soldados perfilados e bandas de música. O povo aplaudia o cortejo, e do céu vinha o barulho dos fogos e das salvas de canhões.
À saída da igreja, Dom João e Dom Pedro seguiram juntos na mesma carruagem, escoltados por esquadrões de cavalaria, até o palácio, que havia sido preparado para a família real. Pouco antes de a esquadra portar na Bahia, a família real havia encontrado um navio que vinha do Rio de Janeiro. Dom João teria perguntado ao capitão se já se sabia na cidade que a corte estava para chegar. O capitão afirmou na hora, abre aspas, sim, sabem, se prepara a cadeia para recebê-la. Fecha aspas. A resposta provavelmente espantou o príncipe. Como assim? Haviam passado o diabo para fugir de Napoleão e agora que chegavam ao Brasil seriam encarcerados? Quem esclareceu a questão foi Dom Fernando José de Portugal e Castro, ex-vice-rei do Brasil. Ele explicou que provavelmente o Conde dos Arcos, Dom Marco de Noronha e Brito, vice-rei atual, deveria ter mandado evacuar a antiga cadeia, localizada ao lado do Palácio dos Vice-Reis, para receber o príncipe e sua família. Ainda tentando acalmar os ânimos, Dom Fernando procurou assegurar a fidelidade dos brasileiros, garantindo que o príncipe seria recebido com a mais viva simpatia. Essa história ilustra o quão improvisada foi a instalação da família real e da corte no Rio de Janeiro. Até então isolada, carente de hotéis ou pensões para viajantes, a cidade teve que se adequar como pôde. Para hospedar a família real e seus criados, o antigo Palácio dos Vice-Reis foi unido por passadiços ao fundo com o Convento do Carmo, e na lateral esquerda, de quem vê o complexo com as costas voltadas para o mar, com a casa de Câmara e Cadeia. Desses edifícios, só restam hoje o antigo palácio, atualmente Centro Cultural Paço Imperial, e o edifício que abrigou o Convento do Carmo. A antiga casa de Câmara e Cadeia chegou a contar, ao longo dos seus 280 anos de existência, com presos famosos, como o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Depois virou a sede do Parlamento do Império. Foi demolida em 1922 para a construção do Palácio Tiradentes, sede do Congresso Nacional à época e hoje da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O Conde dos Arcos mostrou grande iniciativa em unir os prédios e redecorá-los. Caiu os edifícios e forrou-os internamente com sedas. Entretanto, as antigas celas dos monges e a dos prisioneiros, além dos escritórios e das salas de reunião do antigo palácio, não pareceram convidativas à família real e seus criados, que chegavam a 300 pessoas. Para o negociante inglês John Locke, o local não passava de uma residência miserável a que buscaram dignificar dando o nome de palácio. Além da família real, seus criados e funcionários, a corte que desembarcou na cidade comportava cerca de 20.000 pessoas. A população do Rio de Janeiro aumentou em 1/3, de 60.000 para 90.000. Apesar dos ventos liberais que varriam a Europa graças à Revolução Francesa e à propagação de suas ideias pelo exército napoleônico, junto com a corte chegaram também ao Rio alguns costumes feudais inerentes ao antigo regime. Os membros da nobreza e do funcionalismo estatal foram beneficiados por um velho costume chamado, abre aspas, aposentadoria ativa, fecha aspas. Isso lhes garantia o direito de escolher a moradia que preferissem, inclusive as ocupadas por seus legais proprietários, quando estivessem em função do Estado, longe de seu local de residência efetiva. Assim que um imóvel era requerido, um juiz ordenava as devidas intimações e a morada escolhida recebia a tinta ou giz as letras PR, propriedade real ou príncipe real, que os jocosos cariocas logo traduziram por ponha-se na rua. Novos locais, novos hábitos.
Depois de anos separados e de meses viajando em navios distintos, não seria dessa vez que os Braganças ficariam muito tempo sob o mesmo teto. A paisagem do Rio de Janeiro podia ser espetacular, mas o calor tropical e a insalubridade da cidade, onde o esgoto escoava a céu aberto pelo meio da rua, formando poças nauseantes, fizeram com que cada príncipe partisse para uma região diferente dos subúrbios da cidade, cada qual carregando consigo uma parte dos filhos. Dom João, com Dom Pedro e Dom Miguel, e o sobrinho de 22 anos, Dom Pedro Carlos, foi morar em uma propriedade rural, a Quinta da Boa Vista, a 6 quilômetros da cidade. A casa lhe fora cedida, em troca de dinheiro, postos e condecorações, por Elias Antônio Lopes, nome aportuguesado do comerciante sírio-libanês Eli Antum Lubus, traficante de escravos. Abre aspas. Esta casa era extraordinariamente grande para um particular solteiro, pequena para a residência de um soberano. É de notar que em 1803, sendo perguntado este Elias por que razão edificava uma casa tamanha, respondeu, entre parênteses, talvez com base em certas profecias que o povo supersticioso cria deverem se realizar por aquela época, fecha parênteses, que era para a residência do príncipe regente de Portugal. E, com efeito, em 1808, a ofereceu ao príncipe, que a aceitou. Fecha aspas. O nome do local, Quinta da Boa Vista, fazia jus ao cenário que se descortinava ali. À frente da residência era possível avistar o mar. Em uma de suas laterais, o Morro do Corcovado e a Floresta da Tijuca dominam a paisagem até os dias de hoje. A casa que abrigaria os Bragança no Brasil por 81 anos formava, segundo o pintor Manuel de Araújo Porto Alegre, um quadrilátero de 240 palmos de lado. Dom João habitava o local durante o dia e retornava à cidade para dormir, ao menos enquanto a rainha Dona Maria ainda estava viva. Depois de sua morte, passou a morar permanentemente na quinta. O quarto de Dom João, ainda segundo Porto Alegre, media 24 palmos quadrados e tinha por adjacência um outro um pouco menor. Tinha o rei um pequeno gabinete de trabalho, uma sala para diplomatas e uma sala do trono, onde recebia o beijamão. Também do agrado de Dom João era passar os verões em locais ainda mais distantes do rio. A partir de 1809, ele começou a frequentar a fazenda de Santa Cruz, propriedade de 23 mil hectares que pertencera primeiro aos jesuítas e passara, desde a expulsão da ordem pelo Marquês de Pombal, à coroa. A fazenda ficava 80 quilômetros a oeste da cidade do Rio de Janeiro, no caminho para São Paulo. O príncipe regente e seus filhos também usufruíram de um sítio chamado Frecheiras, na Ilha do Governador, onde viviam vários animais, incluindo um urso doado pelo czar da Rússia. Dom João também era recebido por temporadas em diversas propriedades nos arredores da cidade, como na fazenda do Padre Correia. Dom Pedro daria continuidade ao costume de se hospedar no local e futuramente compraria uma fazenda próxima, a do Córrego Seco, que deu origem à cidade de Petrópolis. Dona Carlota, junto com as filhas, dividia seu tempo entre uma casa na praia de Botafogo e chácaras no Andaraí e Mataporcos. A rainha Dona Maria I foi a única a permanecer no paço da cidade. Ela habitava um quarto no andar superior do antigo convento do Carmo, mas não ficava confinada. Passeava de carruagem todas as tardes e chegou a passar algumas temporadas em uma casa no bairro das Laranjeiras, próximo da Bica, que é até hoje conhecida como da Rainha.
De seus constantes passeios, em que era conduzida sem vontade própria pelas damas de companhia, tudo regido pela etiqueta que fazia a corte funcionar sozinha, teria-se originado a expressão, abre aspas, Maria vai com as outras, fecha aspas. Dona Maria costumava acordar por volta das 8 horas da manhã. Tomava o pequeno almoço, nosso atual café da manhã, e punha-se em um canapé. Ali aguardava as visitas da família. Enquanto Dom João ajoelhava-se para beijar-lhe a mão, Dona Carlota beijava-a de pé e perguntava-lhe como estava. A conversa da nora com a sogra não passava de 20 minutos, quando a princesa então se retirava e deixava Dom João a sós com a mãe. Depois vinham as netas cumprimentar a avó, com as mais velhas conduzindo as mais novas. Dona Maria, ao ver as pequenas, dizia, abre aspas, que vem aqui fazer esses cupidinhos, fecha aspas, ou, abre aspas, para que trazem cá estas pequenas, fecha aspas. Quando Dom Pedro vinha beijar-lhe a mão, a avó coçava a cabeça do jovem e afagava-lhe os cabelos, dizendo à criada, Dona Joana Rita de Lacerda, abre aspas, para este há de ser a minha coroa, fecha aspas. No entanto, nem sempre Dona Maria estava bem para receber a família. Por vezes acometiam-na surtos em que ficava agressiva, xingava e esbofeteava as criadas, que acabavam fugindo do serviço alegando doença. Não, porém, Dona Joana de Lacerda, a Joaninha, que sempre fiel e paciente, recebeu de Dom João o título de baronesa e depois viscondessa do Real Agrado. Retomando a educação do príncipe. Após a chegada ao Rio, e estando já todos instalados, as férias escolares de Dom Pedro passaram a ter os dias contados. Em 15 de outubro, 3 dias após o aniversário do Príncipe da Beira, o diplomata João Rademacher enviava a Dom Rodrigo de Souza Coutinho, ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, bem como o virtual chefe do governo, uma carta em que ponderava a proposta de ser o principal preceptor de Dom Pedro. Abre aspas. Depois que tive ultimamente a honra de ver Vossa Excelência, tenho me empregado muito seriamente em ponderar a importante proposição que Vossa Excelência me fez, e julgar-me-ia feliz, além de quanto posso explicar se eu pudesse desempenhar as obrigações de um lugar de que depende tanta satisfação particular e tanta felicidade pública, de onde deve resultar tanto prazer à Sua Alteza Real, o Príncipe Regente, nosso Senhor, como Pai, e tantas vistas de vantagem futura à nação. Se for do agrado de Sua Alteza Real que eu me encarregue de uma educação tão importante, buscarei com empenho dirigi-la do modo que seja mais capaz de formar o coração e o entendimento e constituir um caráter o mais chegado que for possível à perfeição ideal. Fecha aspas. O que o ministro que convidara Rademacher para o cargo não sabia era que o antigo diplomata português trabalhava como agente secreto inglês a soldo de Lord Stanford, o arrogante e preponderante ministro da Inglaterra junto à corte portuguesa. João Rademacher, que abandonara seu posto diplomático na Dinamarca e viera para o Brasil atrás do príncipe regente, fora representante de Portugal em diversas cortes europeias e era considerado poliglota e refinado. Esforçando-se para manter a posição de que gozava na corte, Rademacher procurou ser um excelente preceptor para o jovem Dom Pedro, que não se afastou completamente de Frei Arrábida. Este continuava sendo seu confessor e professor de religião. A educação formal do príncipe era realizada, em teoria, todos os dias, durante 2 horas. No entanto, se Dom Pedro achasse algo melhor para fazer ou se algo mais interessante lhe despertasse a atenção, simplesmente dispensava o professor.
O príncipe, além de indisciplinado, estava cercado de cortesãos fiéis ao antigo regime, num ambiente em que o direito divino ditava as regras. Por conseguinte, acatavam-lhe as vontades sem discussão. A luta deve ter sido árdua, mas existem indícios de que Rademacher conseguiu iniciar e aprofundar o príncipe em matemática, lógica, história, geografia e economia política. Além do latim, que continuava a aprender, passou a ter aulas de francês e inglês com o novo mestre. Na tentativa de incutir alguma disciplina no príncipe, a quem Dom João não permitia que fosse disciplinado, a governanta Dona Maria Genoveva do Rego e Matos tentava encorajá-lo a estudar. Chamava-o de, abre aspas, meu menino, e sempre o aconselhava com brandura. O que Dona Maria Genoveva não conseguia de Dom Pedro, ninguém mais conseguia. Ela foi efetivamente a mãe que Dom Pedro não encontrou em Dona Carlota Joaquina. Em 1821, a governanta recusou-se a partir com o restante da corte porque, abre aspas, seu menino, fecha aspas, não ia. Dom Pedro, no final da infância e começo da adolescência, já demonstrava pouca paciência para cerimônias oficiais, mas, por respeito a Dom João, tentava suportá-las. Uma das que detestava particularmente era a do beijamão. O beijamão era uma tradição medieval que já havia caído em desusos na Europa, mas persistira em Portugal e no Brasil. Nessa cerimônia, qualquer pessoa poderia ir beijar a mão do monarca e aproveitar para lhe pedir algum favor. Tratava-se do momento em que o trono e o povo tinham contato direto, sem qualquer mediador. Havia até um ritual específico. Aguardava-se pacientemente na fila. Quando chegava a ocasião, aproximava-se do trono e dobrava-se os 2 joelhos simultaneamente, apoiando, porém, um só no chão. Então se beijava a mão do soberano, que lhe era estendida. E, em seguida, era possível pedir algo ao monarca, assim como responder a alguma pergunta feita por ele. Finalizando o processo, a pessoa erguia-se, fazia uma reverência, virava-se para o lado direito e se retirava. Dom Pedro, sentado ao lado da poltrona que servia de trono ao pai, também recebia os beijos dos que vinham cumprimentar Dom João. Aos mais velhos respeitava. Já aos rapazes de sua idade, filho dos cortesãos, mantinha o ar altivo que lhe era natural e evitava rir, mas desferia-lhes com os dedos piparotes no queixo. Além da educação formal, Dom Pedro enveredou pelas artes manuais, como a marcenaria e a escultura. Chegou a fazer um modelo de navio de guerra e uma mesa de bilhar completa. Quando a fragata Príncipe Dom Pedro foi lançada na Bahia em 1811, a figura de proa, escultura em madeira representando o príncipe, fora executada pelo próprio. Ele também se dedicou à música, à poesia e ao desenho. O reverendo irlandês Robert Walsh, capelão da Embaixada Britânica no Brasil de 1828 a 1829, declarou, abre aspas, a atividade a que ele mais se devota é a música, pela qual ele desenvolveu em uma idade precoce uma forte predileção e mostrou um decidido talento. Ele não apenas aprendeu a tocar uma variedade de instrumentos, mas compôs, eu fui informado, muitas das músicas para a capela de seu pai. E a peça mais popular agora no Brasil, tanto as palavras quanto a música, são de sua composição, atestando seu talento. Fecha aspas. Marcos Portugal, compositor da corte, maestro real e compositor de ópera e música sacra, passou a dar aulas a Dom Pedro em 1811, quando chegou de Portugal.
Ele encorajou o príncipe a elaborar suas próprias composições. Dom Pedro dominava diversos instrumentos musicais, como o clarim, a flauta, o violino, o fagote, o trombone e o cravo. Para as distrações adolescentes, tocava guitarra clássica, o conhecido violão. Com esse instrumento, acompanhava canções e danças populares em voga no Rio de Janeiro da época, como o fado luso-cigano, a modinha luso-brasileira e o lundu angolano. O lundu era dançado com movimentos considerados lascivos. A sexualidade da dança, de acordo com o historiador Neil Macaulay, poderia ter despertado os primeiros desejos carnais do jovem príncipe. Abre aspas. A iniciação sexual do príncipe, que com menos de 14 anos declarava que já devia ser visto como um homem, pode muito bem ter se seguido a algum baile clandestino num terreiro entre as casas dos escravos, na Quinta da Boa Vista ou na Fazenda de Santa Cruz. Fecha aspas. O professor espião. Em setembro de 1814, 6 anos após assumir o posto de preceptor de Dom Pedro, Rademacher faleceu. Segundo versão difundida pelo reverendo Walsh, teria sido envenenado por uma escrava que se relacionava com alguém da vizinhança. Estando Rademacher para se mudar de casa, a escrava ficaria longe do amante. Portanto, teria decidido envenenar o vinho que seu senhor tomaria no jantar. Coincidência ou não, Lord Stratford, nessa época, estava para sair do Brasil. Caíra por completo no desagrado do príncipe regente, que escrevera diretamente para o rei da Inglaterra, a fim de queixar-se da intromissão do embaixador britânico nos negócios de Estado de Portugal. Rademacher também não gozava mais das boas graças de Dom João desde 1812, quando foi indicado pelo próprio Stratford para negociar um acordo na fronteira meridional do Brasil. Agindo de acordo com instruções secretas do embaixador britânico, ele assinou uma trégua entre as forças portuguesas e espanholas que ignorava completamente os interesses expansionistas de Dom João na região. Depois da morte de Rademacher, Frei Arrábida tornou-se mestre do príncipe. Com o padre irlandês John Joyce, Dom Pedro continuou a estudar inglês. Padre Boiré, imigrado francês, instruiu-o em seu idioma. Seu professor de desenho e pintura foi o pintor da corte Domingos Sequeira, e, na arte de adestrar e da equitação, coube sua educação a João Damby e Joaquim Carvalho Raposo. Dom Pedro, então, com 16 anos, parece ter se afeiçoado bastante a Rademacher, e após a perda do mestre não demonstrou desejo de nenhum plano fixo de educação. Dom Pedro e Dom Miguel. Tanto Dom Pedro quanto Dom Miguel, 4 anos mais novo que o irmão, eram afeitos a exercícios físicos. O cônsul inglês no Rio de Janeiro, James Henderson, relatou que, certa vez, após uma audiência com Dom João, estava deixando a Quinta da Boa Vista quando percebeu Dom Miguel num campo próximo. O príncipe, vestindo grandes botas de cano alto e um chapéu de 3 pontas, manejava um arado guiado por 6 novilhos, tendo uma vara comprida nas mãos. O trabalho, segundo Henderson, era desastroso e imperfeito. Enquanto isso, Dom Pedro, usando desajeitadamente um grande chicote que fazia estalar com um barulho maior do que o necessário, buscava amansar a 4ª parelha de cavalos, pois vinha trabalhando com os animais desde cedo. Continuando a descrição dos jovens príncipes, Henderson comenta a falta de polidez dos rapazes. Abre aspas. Quando ele, Dom Pedro, passou, ficamos parados e tiramos nossos chapéus, ao que ele apenas retornou com um olhar displicente. Nós também encontramos o príncipe Dom Miguel,
voltando de sua diversão agrícola, acompanhado de seu feitor. Ele é uma pessoa franzina e de aparência pálida, de aproximadamente 16 anos de idade. Passando próximo de seu ombro, nós prestamos a ele a mais respeitosa reverência, mas ele não nos honrou nem mesmo com a menor inclinação de sua cabeça. Fecha aspas. Tanto Dom Pedro quanto Dom Miguel mantinham-se em atividade constante. Cavaleiros intrépidos e ousados gostavam do ar livre, empreendiam perseguições a cavalos pelas matas, em terrenos desconhecidos que podiam durar horas, sem respeitarem climas nem horários. A obsessão de Dom Pedro por velocidade e resistência levou-o a aventuras desastrosas. Ele próprio afirmava que, quando jovem, havia caído do cavalo cerca de 36 vezes. Isso sem contar as ocasiões em que tombou, por imprudência, a carruagem de 4 cavalos que gostava de conduzir violentamente pelas ruas e arrabaldes do Rio de Janeiro. Por diversas vezes, foi obrigado a ficar de cama, com costelas quebradas e outras lesões. Dom Pedro também era afeiçoado à caça, paixão que compartilharia com a futura esposa, Dona Leopoldina. Outra diversão conjunta de Dom Pedro e Dom Miguel era formar, bem longe dos olhares de qualquer adulto, 2 regimentos com os filhos dos escravos. Os regimentos, capitaneados cada qual por um dos príncipes e armados com paus e pedras, combatiam entre si. A surra acabava sobrando também para os irmãos. Certa vez, Dom Pedro, por vários dias incapacitado devido a uma pancada que insistia ter recebido de uma queda de cavalo, despertou suspeitas no médico do Paço, que acreditava que o ferimento na realidade fora provocado por um porrete. Ele também teria sido atrevido a dar combate, com seus subordinados, a um posto de guarda do palácio. O príncipe e seu pequeno batalhão teriam destroçado os soldados de seu pai. Pela ousadia, teve seu jovem regimento dissolvido, ganhando em troca a regência de uma banda militar. Serviçais e cortesãos. Lidando diretamente na fazenda de Santa Cruz e na Quinta da Boa Vista com cavalariços e criados de nível inferior, Dom Pedro seria frequentemente visto com eles pelas tavernas do Rio de Janeiro. A educação aprendida com esses subalternos, o príncipe deveu características que escandalizaram diversos cronistas estrangeiros. Conta-nos o sociólogo Gilberto Freire, abre aspas, o erotismo grosso, plebeu, domina em Portugal todas as classes, considerando-se efeminado o homem que não faça uso dos gestos e dos palavrões obscenos. A mesma coisa no Brasil, onde esse erotismo lusitano só fez encontrar ambiente propício nas condições lúbricas de colonização. Fecha aspas. A relação de Dom Pedro com os cortesãos que gravitavam ao redor do pai não era das melhores. Há certo nobre que horrorizara-o com as suas maneiras gentis e aduladoras, ordenou que o tratasse como homem. Um amigo para toda a vida, com educação superior à média dos companheiros do príncipe, foi Francisco Gomes da Silva, apelidado de Chalaça. Era 8 anos mais velho que Dom Pedro, bastante espirituoso e brincalhão, assim como amigo, gostava de tocar guitarra e dançar o lundu. Chalaça era mulherengo e um grande amante de bebidas, no que se diferenciava de Dom Pedro, com quem podia contar quando abusava das cachaças e dos vinhos, uma vez que o príncipe só bebia moderadamente. Francisco Gomes, que galgaria diversos cargos na corte e continuaria servindo a Casa de Bragança após a morte de Dom Pedro, chegara com ela ao Brasil. O pai, Antônio Gomes da Silva, era, abre aspas,
mestre ourives da prata e cravador de diamantes da coroa. Fecha aspas. Foi na oficina do pai de Chalaça, no Rio de Janeiro, que foram produzidos o cetro, a coroa e o espadim, utilizados na aclamação de Dom João VI. As peças, hoje, encontram-se no Palácio da Ajuda, em Portugal. Francisco Gomes trabalhou como criado em uma das residências reais entre 1810 e 1816, quando foi expulso por ter engravidado uma governanta da fazenda de Santa Cruz. Depois, acabou virando funcionário do Tesouro. Outro grande amigo vitalício de Dom Pedro foi Antônio Teles da Silva Caminha de Menezes, Marquês de Resende. A exemplo do Chalaça, Resende permaneceria fiel ao príncipe tanto nos bons momentos quanto na desgraça. Se estudarmos as cartas que Dom Pedro trocou com ele, veremos que pouco ou nada ficavam a dever às brincadeiras da época de hoje, sobretudo as de cunho sexual. Numa delas, por exemplo, Dom Pedro brinca com Resende ao sugerir que o amigo não gostava do sexo feminino. Abre aspas. Se você fosse elegante, esbelto e amigo de moças, você teria pelas mulheres feito algum arranjo. Mas que há de ser? Se você assenta que aquele pãozinho aberto é boca do inferno e tem dentes, desengana-se que, provando há para ver, jamais fiará a sua coisa em unhas desconhecidas. Queira-me bem, que não lhe custa nada. Fecha aspas. Um império nos trópicos. Enquanto Dom Pedro aproveitava indisciplinada e despreocupadamente a juventude, Dom João tentava criar um império nos trópicos. Para isso, precisava tomar medidas para aparelhar a velha colônia. No Brasil, até a chegada da corte não havia, por exemplo, um sistema próprio de educação dotado de universidades. Ao contrário das colônias espanholas na América, tampouco existiam manufaturas e todo o aparato capaz de fazer do Brasil a sede administrativa, política e cultural de um império. Diversas ações do príncipe visavam mudar esse quadro. A imprensa régia foi criada no Rio de Janeiro e com isso a produção de jornais e livros começou a ser feita no Brasil. Dom João fundou diversas instituições como a Academia Real de Belas Artes, o Jardim Botânico, o Banco do Brasil e a Escola de Cirurgia da Bahia. Entre parênteses, quando lá chegou em fevereiro de 1808. Fecha parênteses. Também mandou vir da Europa uma missão artística francesa, com o objetivo de europeizar sua capital tropical na América. Além de todos esses melhoramentos, Dom João também procurou retaliar a invasão de Portugal pelas tropas francesas, aliadas aos espanhóis. Assim, ordenou a tomada da Guiana Francesa e conquistou ao sul, após longos anos de batalha, a banda oriental do Rio da Prata, que ficaria conhecida, enquanto fez parte do Brasil, como Província Cisplatina, hoje Uruguai. Na expedição militar enviada ao sul estava o neto do Marquês de Pombal, que aos 15 anos já ocupava a patente de capitão do exército português, e aos 18 juntou-se aos ingleses para combater as tropas francesas em Portugal. Após a libertação de seu país, ele seguiu para o Brasil com suas tropas e ajudou na tomada da Cisplatina, chegando a ser eleito para o governo da província do Rio Grande. Seu nome era João Carlos de Saldanha, Oliveira e Daun, futuro Duque de Saldanha. De olho nos vizinhos. Dona Carlota havia predito em carta a seu pai que a destruição de sua família por Napoleão na Espanha
Seria questão de tempo caso ele deixasse o exército francês cruzar sua fronteira e atacar Portugal. A princesa tivera razão ao imaginar a voracidade do imperador da França. O pai de Carlota, rei Carlos IV, abdicou a coroa em 19 de março de 1808, 11 dias após a família real desembarcar no Rio de Janeiro. Dom Fernando VII, irmão da princesa, assumiu o poder, mas ambos, pai e filho, foram feitos prisioneiros por Bonaparte, que colocou seu próprio irmão no trono espanhol. Os túmulos criados na Espanha por esse ato de Napoleão deram início a uma crise político-administrativa nas colônias espanholas na América. Isso animou a política imperialista portuguesa. A invasão das fronteiras coloniais espanholas poderia ser interpretada como defesa dos domínios dos Bourbon, uma vez que os principais representantes livres da família, Dom Pedro Carlos e Dona Carlota Joaquina, estavam morando no Brasil. Logo foi travada uma guerra dentro da corte do Rio de Janeiro, durante a qual 3 partidos distintos foram criados. O almirante Sidney Smith, que estava no Brasil, apoiou o desejo de Dona Carlota Joaquina de se tornar regente da América Espanhola. Dona Carlota chegou a encontrar apoiadores entre os espanhóis e os refugiados de Buenos Aires no Rio de Janeiro. A eles foi dada a alcunha de carlotistas. Tais apoiadores a imaginavam desembarcando, qual Dom João, no Brasil, no vice-reinado do Rio da Prata, a fim de manter a colônia unida e coordenar, em segurança, a luta pela libertação na Europa. O outro partido, liderado por Rodrigo de Souza Coutinho, conde de Linhares e ministro dos Estrangeiros, via em Dom Pedro Carlos, sobrinho do rei Dom Fernando e de Dom João, o melhor dos 2 mundos. Tendo sangue Bourbon e Bragança nas veias, ele representava a esperança de unificar a Península Ibérica e a América Latina sob uma mesma coroa. O terceiro partido, o de Lord Stratford, achava que quanto pior, melhor. Se a América Espanhola se desintegrasse, tanto mais conveniente para os interesses ingleses na região. Visando maior aliança entre os Bourbon e os Bragança, e em apoio ao plano do Conde de Linhares, Dom João consultou Dona Maria I a respeito de um possível casamento da princesa Maria Teresa, filha mais velha sua e de Dona Carlota, com o infante Dom Pedro Carlos. Dona Maria teria respondido que não fazia mais política nem casamentos, e mandou que Joaninha entregasse ao filho suas caixas de joias, pois não precisava mais delas. Como presente de casamento, Dom João mandou que a filha escolhesse uma peça da avó. Dona Maria Teresa pegou um dos melhores adereços, com grandes rubis e brilhantes. Quando a Joaninha contou a Dona Maria, esta lhe perguntou num sobressalto: "E o que darão à mulher de Pedro quando ele se casar?" Fecha aspas. Parecia que a avó louca era a única que não tinha ideias mirabolantes a respeito de quem assumiria o trono. Em sua demência, estava distante do quimérico sonho de um império gigantesco dos 2 lados do Atlântico. Dom Pedro Carlos e Dona Maria Teresa casaram-se no Rio de Janeiro em 13 de maio de 1810, aniversário de Dom João. Passaram então a morar com o príncipe na Quinta da Boa Vista. Foi lá que, em novembro de 1811, nasceu Dom Sebastião, o filho do casal. Seu nome homenageava a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que acolhera a família. O bebê real era o primeiro Bragança nascido no Brasil. Em 9 de dezembro, o príncipe regente conferiu ao primeiro neto o título de infante, e assim
o recém-nascido teve aberta a porta que levava à linha de sucessão portuguesa. Ele foi batizado no Rio de Janeiro em 17 de dezembro, aniversário da bisavó, a rainha. A cidade inteira engalou-se para comemorar o evento. Em março de 1812, o bibliotecário Luís Joaquim dos Santos Marrocos, que viera com a corte para o Brasil, confidenciou em carta enviada ao pai, abre aspas, o senhor infante Dom Pedro Carlos tem passado muito doente. Creio que por excesso do seu exercício conjugal, e por isso fizeram separar os cônjuges, estando também a senhora Dona Maria Teresa doente. Fecha aspas. O infante faleceu no dia 26 de maio do mesmo ano. Segundo Louis Norton, abre aspas, matara-o aquela fraqueza de peito que o trouxera sempre enfermiço e frouxo. Fecha aspas. Dom João, inconsolável, encomendou que erigissem o túmulo mais imponente do Rio de Janeiro já vira para receber o corpo do sobrinho. Ainda hoje, a obra de mármore de 3 metros de altura pode ser admirada na capela de Nossa Senhora da Conceição, na igreja de São Francisco da Penitência, no Largo da Carioca. Dona Maria Teresa acabou por transformar-se na filha predileta de Dom João. Ao contrário de Dom Pedro, o herdeiro presuntivo da coroa, ela tinha permissão para acompanhar o pai tanto nas reuniões do Conselho de Estado quanto nos passeios de carruagem que ele fazia ao redor de São Cristóvão. Logo, certa animosidade tomou conta dos irmãos. Enquanto isso, Dom Miguel, que diversas vezes apanhara, com predição do futuro, do exército de Dom Pedro em Santa Cruz e na Quinta da Boa Vista, tomava cada vez mais o partido da mãe, caso realmente assumisse a regência das províncias espanholas. Dona Carlota pretendia levá-lo consigo e as filhas para Buenos Aires. O resultado de todos esses planos só serviu para separar ainda mais a família. Em março de 1814, Dom Fernando VII era recolocado no trono da Espanha. Qualquer projeto de união entre a Península Ibérica e as províncias americanas foi então definitivamente arquivado por Dom João. Não, entretanto, por Dona Carlota, que ainda conseguiria casar mais 2 filhas com parentes espanhóis e fazer de uma delas a rainha da Espanha. Um novo reino, um novo rei. A queda de Napoleão na Europa, além de restabelecer os Bourbon na Espanha, levou à realização do Congresso de Viena em 1814, onde foi discutida a reorganização das fronteiras e o futuro das casas reais governantes que o francês destituíra. Dom João, para fazer Portugal ter voz diplomática ativa nesse encontro, elevou em dezembro de 1815 o Brasil a Reino Unido, a Portugal e ao Algarve. Desse modo, os diplomatas europeus não poderiam mais tratar Portugal com desdém, como uma corte distante exilada em uma colônia. Com a elevação do Brasil à condição de reino, Dom João reconhecia publicamente a quebra do pacto colonial, o que de fato ocorrera 7 anos antes, com o estabelecimento da sede do reino português no país. Em 20 de janeiro de 1816, Dona Maria I, então com 80 anos de idade, adoeceu. Dom João, sempre muito carinhoso, não saiu do paço da cidade durante toda a doença da mãe, indo repetidas vezes visitá-la. Ela lhe dizia que não desejava ver ninguém e que queriam matá-la, enquanto ele tentava convencê-la de que, no fundo,
queriam mesmo era curá-la. 2 meses depois, em 20 de março, às 11 horas da manhã, a rainha faleceu. Dom João, quando a viu sem vida, pôs-se a chorar-se desconsoladamente, abraçado ao seu corpo. Os soluços do príncipe comoveram a todos os presentes. Durante o enterro, seu rosto permaneceu banhado em lágrimas. O corpo da rainha foi vestido com uma túnica branca bordada de ouro e um manto real de veludo carmesim, bordado da mesma maneira. Ficou assim exposto à visitação por 3 dias, em uma sala mortuária do paço. Pela meia-noite de 23 para 24 de março, um cortejo fúnebre que Dom João e Dom Pedro e Dom Miguel seguiram com tochas nas mãos, depositou o cadáver da rainha no convento de Nossa Senhora da Ajuda, junto ao de sua irmã, a infanta Dona Maria Ana, falecida 3 anos antes. Nos anos seguintes, a corte se engalanaria diversas vezes. No entanto, em lugar dos crepes negros, em sinal de luto, os tecidos seriam coloridos. Haveria dança, fogos de artifício e música, além de muitos tedeums para o casamento do príncipe herdeiro e a aclamação de Dom João como rei de Portugal. Muito bem, meus amigos, terminamos mais um pedacinho. Muitas datas, muitas informações, né, históricas. Compartilhem aí comigo o que vocês mais gostaram de saber da infância de Dom Pedro. Tem muita coisa por aí, a gente tá só no comecinho do livro. É muito interessante. Essa primeira parte é meio chata, mas o bom é que ela é rápida. O Paulo Resulti fez bem rapidinho essa parte mais, né, chatinha de se ler, porque é muita data, muito detalhe pequeno, muitos detalhezinhos. Bom, muito obrigada por vocês me acompanharem até aqui. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, vamos conversando. Semana que vem a gente volta. Semana que vem nos encontramos novamente na quarta-feira. E depois na quinta e depois na sexta. Um ótimo final de semana para vocês. Tchau!